Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começar aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, onde nós estamos juntos, levando até você os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. É sempre o espaço do nosso bispo diocesano Dom José Gislon, dos nossos sacerdotes, das paróquias, das comunidades, enfim, de quem faz a Igreja Católica aqui na região da Serra Gaúcha. Hoje no programa Ponto de Encontro, um programa especial sobre o Dia de Finados. A morte não é o fim, a morte é uma passagem, mas é uma passagem ao mesmo tempo dolorida, que nos impacta, que nos abala e que também nos provoca muitas interrogações. Mas acima de tudo isso está a certeza da fé, da esperança e também do amor. O programa Ponto de Encontro conversou com a cerimonialista e também psicóloga do grupo L Fórmulo na cidade de Caxias do Sul, Evangelista Granja. Ela vai partilhar conosco uma reflexão sobre o sentido da morte. Por que a ruptura, a morte nos causa tanta dor? Segundo ela, nós precisamos nos exercitar ao longo da vida, também nos fortalecendo sempre no amor. Para a evangelista Granja, a morte não é o fim, é uma passagem. E segundo ela, só sente saudades quem verdadeiramente amou. Então, no dia de finados, é um dia de recolhimento, é um dia de oração, mas acima de tudo é um dia de saudades também. É o dia em que o nosso coração fica muito mais sensível, mas é o dia em que nós lembramos das pessoas que um dia estiveram conosco, que estiveram ao nosso lado. É o dia das saudades. Mas é o dia em que nós precisamos colocar o ingrediente da esperança e também fortalecermos o ingrediente do amor. O programa Ponto de Encontro também vai proporcionar ao nosso bispo diocesano Dom José Gislon uma reflexão sobre o Dia de Finados. Dom José vai partilhar conosco esta dimensão religiosa do Dia de Finados. O que nós católicos devemos acreditar e no que nós devemos nos apegar também quando a morte visitar nossos familiares, quando a morte levar um familiar, um amigo, uma pessoa conhecida. Então fique conosco no programa Ponto de Encontro da Saudade, mas da esperança ao mesmo tempo. É o nosso espaço semanal aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Todas as semanas, nesse horário, a gente está junto com o Ponto de Encontro, o programa da nossa Diocese de Caxias do Sul. Pois é, nós nunca queremos falar sobre a morte. A morte é sempre um assunto que a gente procura deixar de lado ou procura postergar. Mas é a única certeza, ou a maior de todas elas, que nós temos na nossa vida. Um dia ela chegará e nós precisamos estar preparados para esse momento. É certo que vamos ficar abalados, é certo que ela trará muita dor, é certo que ela trará também motivos, momentos de desesperança, de questionamentos, uma dor muito grande no coração. Mas é certo que a morte também é uma passagem que nós faremos para a vida eterna e a vida em plenitude. O programa Ponto de Encontro conversou com a cerimonialista e também psicóloga do Grupo L Fórmulo na cidade de Caxias do Sul. Evangelista Granja partilha conosco uma reflexão sobre este sentido do Dia de Finados, um dia de saudades, um dia de lembrança, mas um dia em que a gente também precisa aumentar a nossa esperança e um dia em que nós manifestamos por meio da oração o mais puro e amplo sentido da palavra amor. Leandro, o Dia de Finados é um dia de celebração da vida. A saudade faz a gente lembrar só de gente querida. Então lembrar do pai, da mãe, dos amores,
daquelas pessoas que marcaram a nossa existência. E é muito comum para nós humanos permanecer na dor. A gente precisa, de algum jeito, ir se exercitando para permanecer no amor. Nesse amor que é eterno, nesse amor que vai durar para a vida toda, nesse amor que a gente acredita que não termina, mas que ele passa para uma outra dimensão. Então, o dia de finados é um dia da gente rezar, da gente prestar homenagens, de enaltecer a história de vida daqueles que nos foram importantes, que marcaram a nossa existência e que, de algum jeito, fizeram a gente ser aquilo que a gente é agora. Então, são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amores, os filhos, as pessoas que de verdade ocuparam um lugar importante no nosso coração. Então, dia de finados, eu chego a pensar que seria o dia de celebrar o amor, porque saudade tem a ver com amor. E só sente saudade profundamente quem um dia amou. Então, enquanto a gente está no período recente da perda, que o nosso coração fica clivado de dor, porque é dor que a gente sente, né? É dor psíquica, é a dor, é a ausência que grita no nosso coração. Essa é a fase mais dura da perda. Mas a gente precisa sair de casa, ir ao encontro da nossa fé, o encontro da comunidade, fazer as orações e não esquecer da promessa de Jesus que a vida não termina, que Ele iria à nossa frente, preparar um lugar e que Ele voltaria para nos buscar. É óbvio que a ruptura, do ponto de vista humano, ela é sempre difícil. Dizer que a gente não sofre seria uma falácia. A gente sente assim, mas devagarinho, a gente tem que ir se exercitando e tendo a coragem de olhar para a história de vida, dos momentos bonitos da vida, desses momentos compartilhados que a gente jamais vai esquecer. E tem saudade que a gente puxa pela memória. O dia de finados é um dia que faz a gente lembrar de coisas simples, né? Até de perceber através dos sentidos as coisas que marcaram esse convívio, essa relação humana com essas pessoas queridas que partiram. Então a gente lembra, às vezes chega até a sentir a presença desse outro através das memórias que nós evocamos, através do encontro, através das coisas da casa, daquilo que a gente vai guardando como símbolo para que a gente possa recordar com mais tranquilidade essas pessoas. Então, dia de finados é um dia de orações, é um dia de lembrar com carinho dessas pessoas especiais que estão vivas dentro de nós e no céu também. E também é um dia em que a gente deve, talvez, intensificar um pouco mais o nosso sentido de vida, porque finados, mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos. É uma passagem obrigatória. Então, uma reflexão de vida e também olhar como a vida é importante, como a gente está vivendo a vida, né? Exatamente. A gente poderia se perguntar, para que serve a morte? A morte serve para a gente se apaixonar pela vida. Então, é também um tempo de reflexão. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou cuidando das pessoas que me são próximas? Esses presentes que Deus dá para a gente. Como é que está a minha relação em casa, na família, no meu ambiente de trabalho? Onde é que moram as minhas grandes preocupações? Então, a vida é tão efêmera, tudo é tão rápido, tudo passa tão depressa, que nós deveríamos viver como se não houvesse amanhã. Com isso, eu não estou querendo dizer que a gente não precisa se programar um pouco para a vida, mas não esquecer do essencial, daquilo que de fato dá sentido. E até porque quando a gente perde as pessoas, quando elas se vão repentinamente e nos deixam, pode ficar uma dor muito grande se a gente não viveu intensamente os momentos que foram presentes da vida. Então, qualificar a nossa relação, qualificar esses momentos que a gente tem e esse privilégio de estar com as pessoas enquanto elas estão aqui. Porque depois que parte vai ficar mesmo só a saudade e as boas lembranças dos momentos compartilhados com alegria, com esperança, com respeito e com amor. Quer dizer, de tudo isso o que fica é o amor. O amor que a gente devota a esse outro e também recebe. Então, essa troca bonita é o que fica. E é isso que faz dar significado à nossa vida. É o que mantém a nossa esperança e a nossa fé. Quer dizer, Jesus veio ensinar sobre o amor, né? Sobre as relações de amor com as pessoas, com a natureza. Então, se eu estou sofrendo porque um dia amei, a gente tem que se sentir feliz, porque essa é uma dor redentora.
é uma dor que vale a pena, porque é dor só de saudade. Não é de remorso, não é de outras coisas. Então, celebrar sempre a vida, qualificar as nossas relações com esses entes queridos que são presentes. E são essas pessoas que também enchem de significado a nossa vida. Imagina se o nosso afeto não fosse preenchido por essas pessoas especiais. E nós todos sabemos que o tempo da vida é curto, então não podemos perder tempo. Vamos amar a vida, amar as pessoas e procurar viver com simplicidade, até o dia que o Senhor nos chamar e a gente poder estar preparados internamente para ir ao encontro dele. Cerimonialista do Grupo L Fórmulo e também psicóloga, partilhando conosco esta beleza, esta grande reflexão, essa preciosa reflexão então sobre o sentido mais amplo do Dia de Finados e também da morte. Nós vamos ao nosso intervalo aqui no programa Ponto de Encontro. Em seguida, eu conversei também com o bispo diocesano Dom José Gislon sobre o sentido do Dia de Finados, enfim, por que o Dia de Finados é tão importante e por que as pessoas são tão abaladas ainda com a morte, em que pese as pessoas dizerem que têm fé, esperança e acreditam em Deus. Em seguida, a gente volta com o Ponto de Encontro, edição de hoje. O programa Ponto de Encontro já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, sempre nesse horário, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul, onde a gente partilha os principais acontecimentos da caminhada da nossa Diocese de Caxias do Sul. É muito bom estarmos juntos semanalmente. E o programa de hoje é um programa especial, um programa que propõe reflexões, mas ao mesmo tempo fala sobre a morte, o Dia de Finados, mas ao mesmo tempo enaltece a vida, valoriza a vida. Nós conversamos com o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, que na manhã da sexta-feira, dia 28 de outubro, esteve no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Na oportunidade, Dom José também partilhou conosco uma reflexão e o sentido da Igreja Católica para a morte. Eu creio que o Dia dos Finados é o momento onde nós fazemos uma releitura da nossa vida, também da nossa caminhada de fé. Porque é um momento onde que nós olhamos aquela realidade ou lembramos de quem partiu e vemos os laços que nos unem a essas pessoas que partiram, que fizeram parte da nossa vida, mas também olhamos a nossa caminhada, né, a nossa peregrinação nesse mundo. E claro que toda a dimensão de perda, ela sempre nos fere. Porque ninguém de nós gostaria de perder pessoas que amamos, pais, avós, irmãos, irmãs, amigos, toda essa realidade, digamos, que da vida, né, de perca de pessoas. Mas temos também a capacidade, humanamente, de fazermos ponte entre o presente e o passado, né, tendo essas pessoas, ou trazendo no nosso coração, na memória, essas pessoas que partiram. E à luz da fé, nós também olhamos a realidade daqueles que partiram sob o olhar da misericórdia, da compaixão e do amor de Deus. Porque nós cremos na ressurreição, né? E acreditamos na ressurreição como fonte de vida nova, né? Acreditamos na ressurreição como a dimensão do amor de Deus e, acima de tudo, daquilo que nos ensinou Jesus quando Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Então, acho que diante disso, nós celebramos como comunidade de fé a dimensão justamente o Dia dos Finados, né? É um dia de reflexão, um dia de silêncio, é um dia também de dor, porque todos aqueles e aquelas que tiveram, digamos, situações trágicas na família, que perderam muitas vezes um jovem por acidente e tudo mais, é sempre um dia que isso marca muito, fere e traz, digamos, situações, às vezes assim, de dor, né? Mas ao mesmo tempo nós podemos ser fortalecidos na fé
quando olharmos a dimensão da vida como dom de Deus. Como dom de Deus que não se extingue, né? A morte é uma passagem, né, para a ressurreição, para a vida eterna. E é com essa dimensão que nós celebramos o Dia dos Finados, né? E lembrando que o próprio Jesus, ele veio no meio de nós e entregou a vida para que tivéssemos vida e vida em abundância. Se assim não o fosse, nós então não teríamos esperança na ressurreição, não teríamos nem esperança na vida eterna. Mas celebramos a vida, dom de Deus, como graça, na realidade de hoje, no nosso peregrinar, mas sempre alimentando a luz da fé, que a vida tem um começo, um meio e um fim, mas também tem a morte e tem a ressurreição, que nos enche de esperança na vida eterna, na glória do Pai. Por mais paradoxal que pareça ser a questão da morte, do Dia de Finados, o Dia de Finados também é um momento que a gente deve olhar para a vida. A morte nos proporciona esse olhar para a vida? Quando nós celebramos o Dia dos Mortos, é difícil, acho que ninguém de nós vai no cemitério, lembra do Dia dos Finados, sem fazer uma releitura da própria peregrinação da vida. Sabendo que nós também teremos um fim, estamos de passagem, somos peregrinos, e é um momento também para olharmos como estamos sendo instrumentos de Deus no mundo de hoje, na nossa vida de fé, como podemos fazer o bem, né? E deixarmos também, quando partirmos, uma imagem bonita da nossa peregrinação desse mundo, né? Do bem, fazendo o bem e tudo mais, e revelando também no mundo, com a nossa presença, uma presença de Deus, ou do rosto da ternura, da compaixão de Deus na realidade familiar, comunitária, na sociedade. Nós podemos deixar marcas do bem ou podemos deixar rastros do mal nessa peregrinação. Se nós tivermos a convicção dentro de nós de fazermos o bem para contribuirmos e termos uma sociedade mais fraterna, mais pacificada, né? Uma sociedade, digamos, mais divina e mais humana, nós podemos também, né, revelar esse rosto da compaixão, da ternura de Deus, um Deus que é Pai e que é Mãe, né, que nos consola também nos momentos de dor que tocam a nossa vida, de todos nós, né? Porque todos nós temos que lidar com a alegria de acolher uma nova vida em família, etc., mas também de perder, né, com a partida daqueles que amamos. E ninguém de nós está preparado para esse momento. E por isso é sempre um momento de dor que nós gostamos de administrar com serenidade, mas com lágrimas e feridos também pela dor da perda. Que a fé, né, alimente a nossa caminhada de povo de Deus e que possamos ver a mão de Deus também acompanhando os passos da nossa história, mas um Deus que é Pai, um Pai misericordioso, um Deus que é Pai, que nos ama, não um juiz que castiga, mas acima de tudo um Deus que nós queremos tê-lo próximo, na nossa vida, no nosso coração e acima de tudo que nos console nos momentos de tribulação, como é a realidade da morte e da perda de pessoas que amamos. Para concluirmos, a mensagem que o Senhor deixa a quem está nos acompanhando nesse dia de finados também, a gente sabe que a morte, ela causa dor, é inevitável. A fé ajuda a amenizar essa dor? A fé é fundamental diante da realidade da morte. Porque assim como os próprios discípulos de Jesus se sentiram feridos pela morte de Jesus, Maria, com o seu silêncio, Nossa Senhora diante da cruz, contemplando a morte do filho, coração de mãe extremamente ferido, mas um coração de mãe fortalecido por essa fé, né, no Deus da vida. Eu penso que isso é muito importante para todos nós, né? A morte é inevitável, claro que muitas vezes ela acontece de uma forma tão trágica e inesperada, mas trabalhar essa dimensão da morte, do luto, da perda, a partir da dimensão da fé, ela é uma grande diferença na vida de todos nós. Porque nós aí não olhamos a morte como fim, né, como uma tragédia, um fim. Nós olhamos a morte como passagem, porque temos justamente essa confiança na ressurreição e na vida eterna. Muito agradecido, Dom José Gislon, belíssima reflexão conosco aqui no programa
Ponto de Encontro, falando sobre esse sentido mais amplo. É claro que a morte é dolorida, é claro que a morte nos impacta, ela nos abala, ela nos coloca em lágrimas, mas ao mesmo tempo é a certeza de que nós caminhamos para a casa de Deus, para a casa do Pai. Retorna o programa Ponto de Encontro, a evangelista Granja, agora trazendo mais uma fala bastante oportuna, bastante profunda também, porque todos nós temos uma missão na vida. A morte não é o fim, a morte é só uma passagem. A Angelista partilha conosco esta reflexão. Exato. Santo Agostinho fala disso com muita propriedade no poema que ele escreveu, que ele diz que a morte não é nada, apenas passamos para o outro lado do caminho. Então, é essa fé que tem que sustentar a gente. E a fé, a pessoa que cultiva a fé, que reza, que tem uma prática religiosa, no momento da perda, ela encara esse momento com um pouco mais de força, mesmo que a gente se queixa com Deus, porque agora, porque comigo, não era hora, tudo isso está tudo certo, é humano, mas a gente precisa manter a fé e a esperança na vida que não termina. Porque a própria psicologia mostra que o inconsciente humano não reconhece a morte. Então, se eu olhar pelo viés da ciência e pelo viés da fé, ambas vão me dizer que a vida não termina. Então, viver bem, procurar viver bem com simplicidade e alegria e sabendo que de fato a vida não termina. E além de tudo, cada dia que passa, a gente vai estar mais perto do nosso ente querido que partiu. Então veja como a dimensão da fé é importante. Vai nos ajudar a caminhar na busca desse reencontro que é a promessa de Jesus. Então precisamos acreditar nisso e viver com mais tranquilidade. O Senhor da vida não nos abandona, mesmo quando essa cruz parece um pouco mais pesada, que é a travessia que nós chamamos de luto, que são os primeiros meses e a gente não sabe quanto tempo vai durar a dimensão do luto. Então, sempre olhar para a vida, sempre procurar celebrar a vida e continuar gratos por aqueles que marcaram a nossa existência de um jeito tão bonito, porque só vai permanecer no nosso coração as pessoas que um dia amamos e por quem fomos amados. Então, o dia de finados é um dia de celebrar o amor que nos nutriu e que faz com que essa pessoa esteja tão viva dentro da gente e também numa outra dimensão. Caminhemos rumo ao sábado da redenção, o sábado da ressurreição. Cristo foi à frente, Ele foi o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e foi à frente, nos abrindo a vitória da morte sobre o bem. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa Ponto de Encontro. Eu quero finalizar o programa de hoje também agradecendo a você que nos acompanhou e lembrando, acompanhe todos os domingos às 17 horas a Santa Missa transmitida diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. E se você gostaria de rever o Ponto de Encontro, é muito fácil, vá até o aplicativo Canção Nova Play e você terá a oportunidade de rever o Ponto de Encontro e tantos conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Todos nós temos pessoas que perdemos na família, que a morte nos tirou da vida. Nesse momento, façamos a nossa oração, a nossa prece, inclinemos a nossa cabeça e vamos vislumbrar a luz de Deus. A luz de Deus é muito maior do que as trevas da morte. Um grande abraço a todos, até a próxima edição do Ponto de Encontro.